Olá a todos, eu me chamo Davi Moreira Silva e sou estudante da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, e autor do trabalho Análise Energética e Exergética de Biodiesel produzido a partir do óleo de bocaiúva, a crocomia aculeata, e a influência do uso de diferentes catalisadores e processos de transesterificação. Tendo em vista os diversos benefícios provenientes do uso de biodiesel, como os menores índices de emissões de poluentes e o fato de poder ser obtido a partir de fontes renováveis, foram realizados testes com 4 amostras distintas de biodiesel produzido com base no óleo de bocaiúva, utilizando hidróxido de potássio e hidróxido de sódio como catalisadores, e processos alternados de transesterificação, com o uso de etanol e metanol. Os ensaios foram realizados por meio de um motogerador abastecido com amostras puras do biodiesel produzido e, para efeito de comparação, com óleo diesel comum. A carga pedida foi controlada por meio de um banco de resistores, que no caso foi de 1050 watts. Cada ensaio teve duração de 180 segundos e constituiu na medição dos níveis iniciais e finais de combustível para determinação do consumo, na medição da carga em watts que o equipamento estava sendo capaz de entregar e, com o auxílio de um anemômetro de tubo de Pitot, na posterior análise dos gases de escape. Após a análise dos dados de consumo obtidos, foi calculado um valor médio para os 3 ensaios realizados com cada um dos combustíveis. Conforme esperado, pelo seu poder calorífico inferior maior, o menor consumo observado foi o do óleo diesel comum, seguido pela amostra produzida pela rota metílica com hidróxido de sódio, cujo consumo foi cerca de 5% maior. As demais amostras apresentaram um consumo similar, cerca de 15% maior. As amostras metílicas apresentaram os menores índices de emissão de óxidos de nitrogênio, cerca de 17% menores quando comparadas ao óleo diesel comum e cerca de 8% menores quando comparadas às amostras etílicas. O mesmo foi observado nos índices de emissão de monóxido de carbono, onde as amostras metílicas apresentaram uma redução de 43% em média quando comparadas ao óleo diesel puro, enquanto as amostras etílicas apresentaram uma redução média de 32%. No caso do dióxido de carbono, a redução média foi muito parecida entre todas as amostras de biodiesel, cerca de 20% em média quando comparado ao óleo diesel comum. No caso da análise energética, nenhuma amostra de biodiesel foi capaz de gerar a mesma quantidade de energia elétrica que o óleo diesel comum. O gráfico ao lado demonstra a distribuição do uso da energia do combustível no sistema durante a operação. É possível observar que há uma maior perda por calor durante o uso de todas as amostras de biodiesel, assim como uma redução na energia dos gases de escape, apesar da potência gerada ser parecida, variando entre 14% e 16% do total, frente aos 17% quando abastecido com óleo diesel comum. No caso da análise exergética, como esperado, o comportamento para a exergia destruída é exibido de forma contrária ao que acontece para a taxa de exergia dos gases de escape. É importante notar que, embora a entalpia específica para o oxigênio seja mais baixa, a entropia específica é mais alta. Em junção com a maior proporção de oxigênio presente nas amostras de biodiesel, leva a uma conversão exergética mais equilibrada do que a conversão energética para essas amostras. Há uma maior paridade entre a exergia destruída e a taxa de exergia dos gases de escape quando comparados às taxas de perdas por calor e a energia nos gases de escape. Com base nos resultados obtidos, entre as amostras de biodiesel, a que apresentou consistentemente vantagem frente às demais foi a amostra obtida pela rota metílica e com o uso de hidróxido de sódio como catalisador. O consumo obtido pela mesma foi cerca de 5% maior do que o do óleo diesel comum, e ao mesmo tempo apresentou as maiores reduções nos índices de óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono, apesar de ter maiores perdas por calor e eficiência um pouco menor. A segunda amostra que se aproximou dos resultados foi obtida pela rota metílica e com o uso de hidróxido de potássio como catalisador. Em conclusão, pode-se determinar que, para a produção do biodiesel de bocaiúva, o álcool mais indicado é o metanol, tendo uma maior influência sobre o produto final que o catalisador escolhido. Com relação ao catalisador, as amostras com hidróxido de sódio apresentaram uma performance levemente superior quando comparadas às amostras produzidas com hidróxido de potássio. Agradeço a todos pela atenção e a oportunidade de estar apresentando este trabalho.